É hora do seu Vida e Saúde aqui na tela da Novo Tempo. Bem-vindo, bem-vinda, vem pra cá. Hoje a gente quer aprender a cuidar de uma parte muito importante do nosso corpo que a gente normalmente não pensa. Vamos falar aqui sobre a mitocondriopatia. Nome difícil, mas prometo que você vai entender o que significa e quem sabe se beneficiar dessa conversa com um especialista que a gente começa daqui a pouquinho. Hoje também é dia de Claramente Por Aqui, onde a gente acompanha o Dr. César respondendo dúvidas que vocês mandam pra gente. E é claro, tem receita sempre saudável. Hoje é dia de almôndegas de feijão por aqui. Mas agora eu trago para você um versículo da Bíblia que está aqui na Meditação Jovem de 2023, em verso. Essa meditação que tem acompanhado aqui os nossos dias no Vida e Saúde, a gente mescla, né? Um dia traz a jovem, outro dia traz a da mulher, outro dia traz a meditação dos adultos e por aí vai. Hoje, o Salmo 112, 1 é o salmo de reflexão aqui da meditação desse dia, 28 de abril, e diz o seguinte, olha, como é feliz o homem que teme o Senhor. E quando eu li esse verso, eu fiquei pensando, nossa, esse verso é meio contraditório, né? É feliz aquele que teme, mas a Bíblia, ela é cheia de ideias que aparentemente são contraditórias, porque Jesus é um Deus dos paradoxos. Ele é aquele que troca os nossos fardos pesados por um fardo leve. Será que existe um fardo leve? Ele é aquele que recebe de bom grado as nossas súplicas, os nossos pedidos e transforma dificuldades em bênçãos. Então, sim, mais uma vez o salmista estava certo aqui quando disse que feliz é o homem que teme ao Senhor, que respeita, que obedece, que segue os conselhos da lei de Deus. E eu quero que você seja esse homem, essa mulher feliz hoje. Vamos juntos? Vida e Saúde vai ali e volta já com muita informação de saúde para você. Vem pra cá, a Vida e Saúde está começando. A gente vai tratar de um assunto aqui que é aparentemente difícil, mas que talvez esteja acontecendo com você: mitocondriopatia. E eu não vou falar sobre esse assunto sozinha, não. É claro que a gente tem aqui mais um especialista que vai nos ajudar. Hoje, nosso convidado é o Rubens Faustino, ele que é mestre em educação física, ele que sempre gosta de pesquisar, gosta de trazer aqui artigos científicos. Ele estuda e ajuda a gente a compreender o funcionamento do nosso corpo. Rubens, bem-vindo, tudo bem com você? Oi, Teru, que alegria estar aqui de novo participando do Vida e Saúde. Obrigado por ter convidado. A gente está muito feliz com a sua presença também. Você vem falar de um problema que talvez esteja acontecendo com a galera de casa. Quem já enfrentou Covid certamente sentiu sintomas dessa mitocondriopatia. Mas eu quero convidar você, Rubens, para fazer um resgate aí. Todo mundo que fez até o segundo grau ou fez até o ensino médio, né, se lembra das aulas de mitocôndrias de ciências. Mas quando chegou esse tema aqui pra gente, eu tive que confesso, dei um Google porque eu tinha me esquecido. Vamos falar um pouquinho sobre a mitocôndria ou as mitocôndrias e a função dela no nosso corpo? Exato. Vamos fazer uma viagem rápida aqui pela aula de ciências, que é tão importante. A célula é a menor parte funcional do corpo. Ela é autônoma, ela funciona sozinha e independente, apesar de precisar de um entorno favorável. Dentro da célula tem órgãos, como nós temos o cérebro, o coração, o pulmão, o intestino, o estômago, a célula também tem seus órgãos. E aí não importa nenhum outro a não ser hoje para a gente a mitocôndria, que é a usina de energia da célula. Tá? É ela que vai pegar o carboidrato e vai transformar em energia. O nome dessa energia é ATP, tá? É adenosina trifosfato, mas a gente não entra no detalhe. Vamos chamar ela, é só o nome da energia. A pilha em volt, a conta de luz em megawatts, o nosso corpo funciona com o nome de energia ATP.
Bom? Ó, tô colocando aqui a gente deu uma aumentada, Rubens, para valorizar as mitocôndrias. Eu lembro dessa fala, são organelas que ajudam na respiração da célula. Eu lembrei disso quando eu dei o Google só, tá, gente? Mas se envolve oxigênio e se envolve isso dentro da célula, assim, até óbvio que sejam, então, fontes de energia para o funcionamento da célula, é isso? Exatamente. Ela tem muitas funções, mas vamos pegar aqui as principais hoje para a mitocondriopatia. Ela vai fazer a energia da célula e a quantidade dela que às vezes a gente não sabe. Vamos dar um exemplo aqui da célula de gordura, que é uma célula doente. Uma célula de gordura tem 40 mitocôndrias, que a gente... Nossa, bastante mitocôndria numa célula, né? Não é bastante, porque quando a gente vai ver a célula muscular que precisa de muita energia, aí uma célula muscular de um atleta, uma pessoa que pratica exercício físico, pode ter até uma célula só, tá? Até 2.000 mitocôndrias. Olha e aí isso. A gente vê o quanto a célula de gordura está doente, né? Uau! Então, quando a gente visualiza assim, quando você fala só assim, a gente visualizar, parece que é uma coisa automática, né? E realmente ela funciona, Deus fez um funcionamento autônomo, mas se eu tenho uma dessas daqui a menos dentro da minha célula, eu vou ter sintomas. Vamos falar um pouquinho das características da mitocondriopatia, Rubens? Sim. Então, no corpo ou na célula, vai acontecer o seguinte... A quantidade de mitocôndria vai diminuir por processos inflamatórios, coisas que a gente já vai tratar aqui, e as que tem, elas vão funcionar com dificuldade, elas vão produzir pouca energia, tá? Isso vai gerar, né, cansaço, etc., mas começa a gerar outros problemas, começa a machucar tecidos musculares, por exemplo, que dependem muito dessas mitocôndrias. Machucar um tecido muscular deve ser algo que gera em nós sintomas. Quando a gente pensa em machucado, eu já estou pensando em dor. Em dor, exatamente. Machucado é dor. A mitocondriopatia, todo tipo de dor crônica, na minha opinião, tem um pouco de mitocondriopatia. Mas principalmente, top 1 da mitocondriopatia, fibromialgia. Tá? Todas as mulheres, porque fibromialgia é em mulher, o homem ele tem ali um reumatismo diferente, mas que não chama fibromialgia. Fibromialgia é na mulher, assim como a mitocôndria não é só em mulher. Está tendo um número de homens crescendo muito com a mitocondriopatia, mas é prevalente em mulher. Então vamos lá, fibromialgia, artrite, artrose e reumatismo são esses 4 principais causas aí, onde a mitocondriopatia causa o maior impacto. E todos com dor, né, gente? Para pensar. Agora, a mitocondriopatia, ela pode ser adquirida ou é uma doença hereditária, Rubens? Hereditária? Ela é uma doença hereditária, mas é muito raro os casos hereditários. Hoje a gente tem a ciência da epigenética que prova que 70%, mais de 2/3, é influência do estilo de vida. Ou seja, se meu estilo de vida é bom, eu ponho essa genética para dormir, enquanto que se a meu estilo de vida for ruim, eu acordo genética ruim, como essa da mitocondriopatia. Na minha opinião, hoje, isso é meu, o maior número de mitocondriopatia é por estilo de vida, muito mais do que por genética. Então, pode ser adquirida também? Pode ser adquirida também. A gente percebeu que durante a Covid, muitas pessoas relataram essa falta de energia, dores pelo corpo, e isso não ficou só restrito durante o período da doença, da inflamação, da infecção ali, né? Isso se estendeu para o pós-Covid. Então, muito pouco é falado, mas a Covid-19, ela destruiu as mitocôndrias das pessoas por causa do tipo de inflamação que ela gerou. A multiplicação dela na célula de gordura é muito grande, misturado junto com o sedentarismo e hábitos alimentares ruins da população. Então, assim, quem não agravou, quem teve um Covid moderado a intenso, teve esse síndrome do pós-Covid aí, que é caracterizado muito por dor e fadiga. E as pessoas não estão falando da mitocondriopatia, e é importante falar disso. Até porque, olha, se a gente fala de hereditariedade,
Assim como diabetes, né, tem tipo 1, tipo 2, um tipo tem o controle, tem cura, tem até remissão, enquanto outro tipo, que é hereditário, a gente tem o controle. Agora, aqui segue o mesmo padrão? A gente consegue, por exemplo, se foi uma adquirida, a gente consegue controlar e até reverter? Exatamente. Dá para conviver perfeitamente bem, sem sentir dores, sem sentir fadiga, se a gente conseguir aumentar reverter essa mitocondriopatia, dá para conviver muito bem sem sentir sintomas nenhum. Inclusive. Agora, vamos excluir, então, a Covid. Graças a Deus, a gente tem tido aí casos de Covid novamente. Sim, pessoas, algumas até complicam, mas a onda maior passou e a gente também percebe que os sintomas nem sempre passam. Aliás, a gente recebe, às vezes, sem ter tido a Covid, esse cansaço, essa fadiga, essa falta de energia, não tenho vontade de levantar do sofá, eu me sinto uma pessoa morta-viva. Sedentarismo, então, seria uma das causas? É isso que você está falando? A principal causa é sedentarismo, gente, é multifatorial, vamos falar aqui de outras coisas, mas vamos falar do sedentarismo. O corpo não faz energia para sobrar, né? Se a gente não gasta, não tem estímulo para o corpo produzir energia. E a gente está vivendo num momento que a gente se mexe muito pouco, né? Mesmo no dia a dia da casa, os automatismos, a gente tem se mexido cada vez menos. Nossa vida laboral é com pouca atividade física, a gente não tem tempo ou não tem vontade para fazer o exercício físico, e aí esse sedentarismo tem acordado a mitocondriopatia em grande parte da população. E é interessante que esse sedentarismo ele pode gerar, então, aqui um caso bem mais grave, que seria a isquemia. A isquemia seria a falta de oxigênio, de sangue em algumas partes do corpo, é isso? Bem simploriamente falando, né? Exato. Vamos pensar que existe mais um quadro aí da nutrição. Existe uma intoxicação por alumínio, é outra coisa que está dando bastante, que a mitocondriopatia sofre muito com essa intoxicação por alumínio. Aí vem a falta da tiamina, que é a vitamina B1, que transforma carboidrato em energia. Aí já tem menos carboidrato, menos energia, porque carboidrato é uma fonte grande de energia. Riboflavina, que é a B2, que transforma proteína em energia. Ela também está em falta, então menos energia. E a L-carnitina, que transforma gordura em energia. Então eu já tenho aquela energia dificultada. E aí eu tenho microcirculação. A circulação em partes do corpo não está acontecendo bem. E isso não deixa o oxigênio chegar lá. E se não chega oxigênio suficiente em células, principalmente musculares, essas células, elas sofrem, elas se machucam, elas morrem, e aí é onde a isquemia entra. Você vai perceber, quem conhece alguém que tem fibromialgia, ou mesmo os casos de artrite, artrose, reumatismo, que a dor é num lugar muito intensa, e no caso da fibromialgia, a dor anda. Esse mês é de um lado, no outro vai para o joelho, isso por causa dessa pequena circulação, gerando essa isquemia por falta de oxigênio e energia. Agora, Rubens, eu acho que o grande desafio da mitocondriopatia é que uma coisa leva a outra e ela se retroalimenta, porque o sedentarismo pode gerar mitocondriopatia, mas a mitocondriopatia também não me deixa energia ou vontade ou desejo algum. E não é só desejo de vontade, é realmente não ter energia. Gente, de pegar um copo e sentir uma fadiga, não é, Rubens? Eu acho que o grande desafio é isso, né? Quebrar esse ciclo. Exatamente. Vamos pensar que é um quadro de pessoas que estão produzindo pouquíssima energia. A quantidade de energia é tão pouca que gera dor. Aí vamos lá. A gente precisa se movimentar. Só que todo esforço físico aprofunda essa dor. Porque todo gasto energético, vamos lá, eu estou com dor por falta de energia. Eu gasto, mais dor. Olha aí. Então, o tratamento é muito difícil, o incentivo ao tratamento. Tem gente que fala, tá bom, então eu vou, se enche de coragem, agora vamos combater com exercício físico. No primeiro dia de exercício físico, a dor no corpo é tão grande que ela desiste.
maneiras da gente diminuir essa dor, aumentando com nutracêuticos, vamos falar assim, suplementos alimentares que vão aumentar a produção de energia e diminuir essa quantidade de dor. Bom, a gente perguntou nas nossas redes sociais, Rubem, o que as pessoas fazem para aumentar a energia, porque às vezes eu me sinto sem energia e busco, com o que eu sei, dar um jeito de dar um up. Vamos ver o que as pessoas responderam. Olha a Keila, ela disse que para dar uma boa energizada no corpo, faz atividade física. Tá de parabéns, Keila, obrigada. A Cândida Matos já disse que para ter disposição tem que levantar cedo e começar a fazer o serviço de casa, mas no começo da noite estou dormindo sentada, ela mesma dá risada de si. Obrigada, Cândida. O trabalho de casa é assim, né? Olha a Keila Souza, eu costumo tomar vitamina D para ter energia e é uma boa também, Keila, tá de parabéns. Obrigada por ter comentado aqui pra gente. Rubens, a gente faz de tudo, mas eu gostei muito de conhecer o problema, de entender um pouquinho, e agora eu quero saber como é que a gente resolve isso, porque você falou que, imagina, né, eu queria só voltar aqui para esse momento, a célula já está com poucas organelas aqui de mitocôndrias para dar energia, para ajudar a gente a resolver esse lance da energia, né, então você está com poucas porque está ruim. De repente, uma alimentação mais empobrecida não vai me ajudar a aproveitar aquilo que eu estou comendo. Ou seja, menos energia, de novo, das proteínas, da gordura, do carboidrato. E aí você está me falando para eu fazer atividade física que vai gerar um gasto, ou pelo menos um movimento, porque quando a gente se movimenta, a gente está, de certa maneira, queimando alguma coisa aqui de combustível, né? Explica para a gente essa equação. Eu tenho aqui para o tratamento uma equação. Nós precisamos apostar em nutrientes. Nós precisamos apostar em nutrientes. Nós precisamos resolver essa... Às vezes a gente está comendo muito quantidade com pouca qualidade, não é assim? Então a gente precisa apostar em nutrientes, mas a quantidade de caloria para a mitocondriopatia, ela vai precisar diminuir a princípio. Vamos lá, agora dentro da fisiologia. Quando eu como quanto eu preciso ou mais, minha mitocôndria vai comer e vai produzir a célula nos seus metabolismos, ela vai produzir sujeira. Essa sujeira vai embora à noite, quando o caminhão do lixo passa, faz a faxina, por isso que o primeiro xixi do dia é mais escuro. Mas quando eu diminuo a quantidade de calorias, a mitocôndria fala o seguinte: não joga esse lixo fora não, faz o seguinte, me dá ele aqui, que eu vou reciclar esse lixo e fazer energia. Presta atenção nisso. E olha como o corpo é perfeito. Então, a mitocôndria, que antes só fazia energia, agora ela faz energia e recicla o lixo. Isso faz com que o corpo aumente o número de mitocôndrias na célula. Entenderam isso? É um dos segredos aí do jejum, né? Não, o jejum faz isso, mas eu estou apostando aqui na redução de calorias. Tá. Então, primeira coisa, a gente reduz calorias sem empobrecer a nossa alimentação. Vamos apostar em nutrientes. Tá, então olha, gente, isso tem que ficar bem claro para você. Não é porque você vai reduzir a quantidade de comida que você vai estar perdendo aqui, porque ele está falando aqui de comer inteligente, comer coisa que tenha mais nutrientes aí. Um pão integral é diferente de um pão branco, um arroz integral é diferente de um arroz branco e assim por diante. As frutas, legumes e verduras têm um papel fundamental. Pensa nessa reeducação alimentar, reduzindo sim calorias, mas não reduzindo nutrientes. E tem mais coisa nessa equação para dar certo. Exatamente. E faltou falar, buscar a ajuda de uma nutricionista, uma pessoa especializada em te ajudar a reduzir sem perder essa qualidade. Falando, é claro, do seu problema. Agora, vamos lá. Não adianta, Teru, eu aumentar o número das minhas mitocôndrias se eu não fizer elas produzirem mais energia. Lembra que eu falei que o corpo não produz energia para sobrar? Agora a gente precisa gastar a energia. E tão importante quanto o nutricionista para ajudar nessa mudança, entra o profissional de educação física. Por quê? Porque nesse caso, principalmente de fibromialgia, reumatismo e artrite, artrose, a gente não pode fazer qualquer exercício e não pode exagerar, porque lembra que vai aumentar muito a dor. Então vamos lá.
fazer um processo bem lento mesmo. Não está me desafiando muito, mas também não está aumentando a dor. Então a gente vai aumentando gradativamente a intensidade dos exercícios para que não cause tanta dor. Dá para apostar na creatina, na derribose, que são suplementos que aumentam a produção de energia, ou pelo menos não deixam a produção baixar e aumentar a dor. Tá. Então elas mantêm você ali numa dor, pelo menos no que você já tem de dor, mesmo fazendo os exercícios. Gente, olha só, parece milagre, mas não é, porque tem um esforço, tem um engajamento da sua parte, tem um investimento, às vezes financeiro, muitas vezes, ou fatalmente de energia, e você vai ter, olha, que legal, 80% pelo menos das dores vão embora. Tem muita gente que relata essa melhora de maneira assim exultante, porque viver com dor, Rubens, não é fácil, não é fácil. Exato, Pedro. E não só 80% da intensidade, mas da frequência né? Por exemplo, eu tenho dor intensa todo dia. Tá. Eu vou ter dor leve 2 vezes no mês, ou até 1 vez a cada 2 meses. Isso, é claro, depende muito do paciente, mas diminui a incidência da dor, assim como a intensidade. Isso é muito importante. Pois é, gente, é porque a gente não é feito só de comida e exercício físico, a gente também tem estresses na vida, a gente tem altos e baixos e tudo isso vai influenciar nessa produção e nesse aproveitamento de energia. Mas a sua parte, o seu arroz com feijão tem que ser feito aqui. Então, não desiste, busca ajuda, você pode rever esse programa novamente, você pode entrar em contato com o Rubinho, vou dar aqui o arroba dele, @Rubinho Faustino no Instagram, @Rubinho Faustino, e você pode mandar um direct para ele, pode pedir socorro e pode enfrentar o seu problema de maneira diferente, mais produtivamente. É isso, Rubens? Exatamente, vai ser uma alegria receber a sua questão, ajudar com a sua dificuldade, a gente está aqui exatamente para isso. Obrigada, Rubens, e até uma próxima. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. Vamos fazer um intervalo? Bem curtinho, na volta, tô louca para acompanhar o Dr. César respondendo as dúvidas que vocês mandam pra gente. E ainda hoje tem almôndegas de feijão por aqui. Olha que receita boa para enfrentar o nosso problema discutido aqui hoje. A gente volta já.